Se você sente que a inveja tem cercado a sua vida, se percebe olhares pesados sobre o seu progresso, então permaneça aqui. Porque hoje, Deus vai quebrar todo o mal-olhado, toda energia negativa e toda influência espiritual que tenta te parar. Ele vai tocar áreas que você nem imagina e você vai sentir a diferença. Fique até o final. Há uma unção específica nesta oração. E quem permanece até o último segundo recebe a parte completa. Deus está prestes a libertar algo dentro de você hoje. Respire. Acalme a mente. Deus começa a falar agora. Bem-vindo, filho e filha de Deus. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é obra do acaso. É direção divina. Quando a inveja se levanta contra alguém, sempre há sinais. Olhares que não celebram, palavras tortas, ambientes que ficam pesados, bênçãos que começam a ser observadas com estranheza. E se isso tem acontecido com você, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te libertar disso hoje. Se as pessoas têm acompanhado o seu progresso com desconforto, se o avanço que Deus te deu tem despertado ódio no lugar de apoio, se o seu sucesso tem sido contestado, incompreendido ou até atacado, então esta oração é exatamente para você. Agora, antes de seguirmos, clique no botão curtir. Isso não é apenas engajamento, é um ponto de contato espiritual. Cada curtida é como dizer: nenhuma inveja terá poder contra a minha vida. Compartilhe este vídeo imediatamente. Alguém do seu círculo precisa dessa libertação urgente. E escreva nos comentários como um decreto de guerra. Todo mal-olhado é cegado pelo fogo de Deus. Porque quando você declara, o mundo espiritual ouve. Em nome de Jesus, nós nos levantamos agora contra toda semente de ciúme plantada no coração de qualquer pessoa ao redor dos teus filhos. Ordenamos que essa semente morra, seque e desapareça pelo fogo do Espírito Santo. Que nenhum sentimento de inveja, de competição ou de comparação encontre solo fértil para crescer contra a vida deles. Senhor, toda reunião maligna onde o nome dos teus filhos é mencionado por inveja, todo ambiente onde suas conquistas são discutidas com olhos ruins, declaramos que seja agora disperso por trovões de relâmpagos espirituais, em nome de Jesus. Que toda trama, toda conversa oculta, toda intenção escondida seja quebrada e desfeita pelo teu poder. A tua palavra no Salmo 37 diz: os ímpios tramam contra o justo, mas o Senhor ri porque vê que o dia deles está chegando. Nós nos firmamos nessa verdade e decretamos: toda arma preparada por inveja, toda estratégia montada na escuridão, fracassará miseravelmente. Pai, destruímos agora todo feitiço de mal-olhado, todo espírito de limitação, atraso, doença, confusão, desgaste emocional, fracasso e decepção enviado por ciúme contra teus filhos. Que esses ataques recebam cegueira completa, em nome de Jesus. Que nada que foi lançado contra eles prospere. E assim como o salmista confessou no Salmo 73, que quase tropeçou ao invejar os ímpios, pedimos: livra também os teus filhos do erro de olhar para o que o outro possui. Arranca toda a raiz de comparação. Liberta-os da cobiça, da insegurança, da sensação de que o caminho deles é lento demais. Mostra, Senhor, que o tempo de cada um é único e que o propósito deles não depende da velocidade de ninguém. Que toda fortaleza emocional construída pela inveja, toda amargura, ressentimento ou frustração seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Restaure o coração deles. Devolva leveza, clareza, contentamento e paz. Pelo sangue de Jesus, anulamos toda maldição, encantamento, declaração negativa ou palavra lançada por ciúme contra o futuro dos teus filhos. Que tudo seja revertido. Que todo mal volte à origem. Que nenhum ataque prospere. Todo mal-olhado que observa o progresso deles com a intenção de impedir, atrasar ou destruir, que seja agora cegado pelo fogo do Espírito Santo. Declaramos: nenhuma flecha maligna enviada por inveja encontrará sucesso. Toda tentativa de bloqueio, desgaste, perda ou confusão espiritual se voltará contra quem lançou.
O Senhor é a defesa dos teus filhos e ninguém poderá tocá-los. O Salmo 37 também declara que melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pai, colocamos isso diante de Ti e que Teus filhos encontrem contentamento no que o Senhor já entregou. Que o espírito de descontentamento que abre portas para a inveja e para a frustração seja quebrado agora. Que eles saibam que o tempo da manifestação está chegando e que nada poderá impedir o que o Senhor já decretou sobre eles. Todo olhar maligno que cobiça o que pertence aos teus filhos, seja sua paz, suas oportunidades, suas portas abertas, seu casamento, sua saúde, sua autoridade espiritual, seja cegado agora em nome de Jesus. Pai, cancelamos todo sonho maligno enviado por pessoas invejosas. Todo sonho que tenta manipular, confundir ou desviar o destino deles, destruímos pela raiz agora. E pelo sangue de Jesus, quebramos todo objeto espiritual usado para monitorar a vida deles. Espelho, vaso, cabaça, foto, nome em altar estranho, vela, amuleto ou qualquer instrumento oculto, declaramos sejam reduzidos a pedaços irreparáveis e em nome de Jesus. Toda gaiola espiritual construída pelo ciúme para aprisionar o avanço dos teus filhos, queime agora. Seja reduzida a cinzas, desapareça da história deles. Pai, assim como está escrito no Salmo 37, o Senhor conhece os dias dos íntegros e a sua herança será para sempre. Não serão envergonhados no tempo da adversidade e nos dias da fome serão fartos. Preserva a herança dos teus filhos, protege seus caminhos. Cobre cada promessa, cada sonho, cada passo do destino deles contra os ataques da inveja. Pai, em nome de Jesus, declaramos que as bênçãos dos teus filhos serão tão intensas, tão brilhantes e tão protegidas que nenhuma mão invejosa ousará tocá-las. Que tudo que o Senhor entregou seja blindado pelo teu fogo e que toda tentativa de acessar, manipular ou roubar essas bênçãos seja frustrada agora. Todo mal olhado direcionado às finanças deles, toda inveja sobre portas que se abriram, sobre oportunidades, sobre promoções, contratos, crescimento e favor, seja cegado para sempre, em nome de Jesus. Nada que venha da inveja terá autoridade para tocar na área financeira dos teus filhos. Senhor, Tu és o nosso defensor, e como declara o Salmo 73, Tu me guiarás com Teu conselho, e depois me receberás na glória. Guia os teus filhos longe das armadilhas que inimigos invejosos prepararam. Que nenhuma emboscada espiritual se concretize e que toda cova cavada para eles, toda tentativa de queda, vergonha, humilhação ou prejuízo se torne o próprio lugar onde os planos dos inimigos serão enterrados. Destruímos em nome de Jesus todo terreno levantado para sustentar planos malignos. Toda base espiritual construída por inveja, toda estrutura emocional ou espiritual formada contra os teus filhos, caia por terra agora. E ordenamos que todo poder maligno que se reúne para discutir seus nomes, projetar mal contra suas vidas, criar estratégias movidas por ciúmes, seja disperso por trovões e relâmpagos espirituais, em nome de Jesus. Que o conselho deles seja confuso, desfeito e fragmentado. Pai, que o teu fogo caia sobre todo altar onde foram feitos sacrifícios motivados por inveja. Que altares antigos, recentes ou ocultos sejam destruídos irreversivelmente. Que nenhuma oferta maligna tenha efeito contra os teus filhos. Quebramos o poder de toda palavra envenenada, toda maldição liberada por inveja, palavras ditas por trás, comentários tortos, declarações negativas, desejos ocultos sejam anulados em nome de Jesus. Toda limitação construída por essas palavras se quebre agora. Todo olhar maligno que tenta atingir o destino matrimonial dos teus filhos gera confusão, esfriar sentimentos, separar, dividir, trazer ciúme ou insegurança, seja cegado pelo fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. Nenhuma inveja terá acesso à vida sentimental deles. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Salmo 37 diz que os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor e que mesmo que ele caia, não ficará caído, porque o Senhor o sustenta com a mão. Declaramos essa verdade sobre a vida dos teus filhos. Os passos deles são ordenados por ti, e não por invejosos, não por opositores espirituais, não por pessoas que desejam vê-los tropeçar.
Mesmo quando parecer que caíram, a tua mão os levantará. Mesmo quando parecer difícil, tu os fortalecerás. Todo olhar maligno que monitora cada movimento deles para criar obstáculos, atrasos, bloqueios ou confusão, receba cegueira completa agora, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, destruímos toda aliança maligna feita contra eles por causa da inveja. Toda dedicação, todo pacto, toda oferta, toda intenção espiritual que tenta impedir o progresso deles seja cancelada e queimada pelo fogo de Deus. E tudo que envolveu seus nomes, suas fotos, seus pertences, objetos pessoais, perdidos ou manipulados, seja revertido agora em nome de Jesus. Nenhuma conexão maligna permanecerá ativa. Todo sacerdote maligno que oferece sacrifícios contra a vida dos teus filhos, por inveja, por competição, por ódio, por desejo de destruição, receba agora o julgamento do Senhor. Pai, o Salmo 73 diz: a minha carne e o meu coração podem até desfalecer, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Que essa força preencha os teus filhos. Que a tua presença renove o que a inveja tenta desgastar. Restaura a alegria, restaura a paz, cura o emocional, fortalece a mente, devolve o vigor espiritual. Que toda perda causada por mãos invejosas, emocional, financeira, relacional ou ministerial, seja restaurada. E todo mal que foi estendido sobre suas bênçãos, seque agora, murche agora, desapareça agora, em nome de Jesus. Pai, oramos também pelos teus filhos que enfrentam inveja no ambiente de trabalho. Toda pessoa, colega, chefe, líder, subordinado ou parceiro que trama contra eles por ciúmes, que esses planos se voltem contra os próprios criadores. Destruímos agora que toda língua invejosa que se levanta contra eles dentro da congregação seja silenciada pelo fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. Toda comparação maligna, todo sentimento oculto de rivalidade espiritual, toda crítica que nasce do ciúme, caia por terra agora em nome de Jesus. Declaramos que seus filhos servirão ao Senhor sem serem afetados por ares de competição, porque a unção que está sobre eles vem diretamente dos céus e não pode ser contaminada pela inveja humana. Pai, ergue um muro de fogo ao redor dos dons e talentos deles, para que nenhuma pessoa movida pela inveja consiga tocá-los ou manipular o chamado deles. Toda a seta espiritual enviada por ministros, líderes, cooperadores ou qualquer pessoa que por inveja tenta abafar o brilho espiritual deles, seja quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Ordenamos que toda armadilha emocional, toda palavra desanimadora, toda tentativa de diminuir, sabotar ou atrasar o crescimento ministerial deles se transforme em cinzas diante da tua presença, ó Deus. Que nenhum olhar enviesado, nenhuma comparação tóxica, nenhuma murmuração movida por ciúme consiga penetrar no manto que o Senhor colocou sobre seus filhos. Senhor, tua palavra no Salmo 27:2 diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles tropeçam e caem. Assim decretamos: todo invejoso que se levanta para destruir a reputação, o ministério, a fé ou a caminhada espiritual dos teus filhos, tropece e caia diante do poder do Senhor. Que toda obra maligna que visa desacreditar seus testemunhos seja exposta e anulada, em nome de Jesus. Pai eterno, destruímos toda a teia de fofoca, boato, crítica e julgamento criados por pessoas movidas pela inveja. Toda palavra jogada no ar com intenção de ferir, manipular ou gerar confusão espiritual, desapareça pelo fogo do Espírito Santo. Que nenhum dardo inflamado lançado contra a segurança emocional dos teus filhos prospere. Que suas mentes sejam guardadas, que seus corações permaneçam firmes e que a alegria deles não seja roubada pelos olhos invejosos que os observam. Todo espírito de comparação espiritual que tenta fazê-los duvidar do seu valor, identidade e chamado, seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus.
Declaramos que eles não competirão com ninguém, porque foram chamados para uma corrida única, marcada por Deus. E todo aquele que observa seus progressos com ciúme, que tenta imitá-los ou desviá-los do propósito por inveja, seja confundido e neutralizado em nome de Jesus. Senhor Deus, estendemos esta oração para a área financeira, declarando que nenhum olhar invejoso conseguirá atrapalhar a colheita deles. Que toda pessoa que observa o crescimento deles com ciúme, tentando descobrir brechas para atacar, perca agora toda a capacidade de monitorar sua prosperidade. Assim como está escrito no Salmo 23:5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pai, prepara mesas para seus filhos, mesas de honra, provisão e abundância, e que seus inimigos invejosos assistam sem poder tocar. Toda sombra maligna lançada sobre seus negócios, projetos, ideias e oportunidades seja dissipada pelo fogo de Deus. Toda pessoa que finge apoio, mas no coração sente inveja e deseja fracasso, seja afastada pelo Senhor. Que a luz divina que envolve seus filhos seja tão forte que nenhum espírito de ciúme consiga permanecer por perto. Ó Deus poderoso, restauramos tudo que foi roubado pela inveja, portas que se fecharam, amizades que foram destruídas, oportunidades que foram desviadas, emoções que foram feridas. Que tudo retorne multiplicado pelo poder do sangue de Jesus. E que seus filhos avancem sem medo, pois nenhum olhar maligno poderá impedir aquilo que o Senhor já decretou. Toda aliança antiga, recente ou renovada em oculto, firmada para atacar seus filhos por meio da inveja, será quebrada agora pelo poder explosivo do sangue de Jesus. Toda pessoa que se uniu em segredo, em sentimentos, em pensamentos ou em ações para impedir o avanço deles por ciúme, seja exposta e removida pelo Senhor. Declaramos que toda corrente espiritual que conecta seus nomes, sonhos e caminhos a pessoas movidas por inveja seja despedaçada em 1000 pedaços em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, anulamos toda a junção de invejosos que se reúnem para observar, comentar e desejar a queda dos teus filhos. Toda mesa onde seus nomes são mencionados com ciúme, toda conversa onde suas vitórias são perseguidas, todo ambiente onde suas bênçãos são analisadas com olhos malignos, que tudo seja varrido pelo vento do Espírito Santo. Que nenhuma dessas reuniões prospere. Que cada vez que se levantarem contra eles, sejam dispersos como palha ao vento. Declaramos que toda energia negativa, todo desejo de fracasso, todo sentimento maligno enviado contra suas finanças, seus relacionamentos, sua fé, sua saúde e seus projetos, volte imediatamente para o remetente. Que a própria inveja seja o laço que prenderá os inimigos, enquanto seus filhos caminham livres, blindados e guardados pela mão do Altíssimo. Senhor Deus, destruímos cada flecha emocional lançada contra seus sentimentos por pessoas movidas pela inveja. Toda tristeza repentina, toda insegurança inexplicável, toda sensação de incapacidade, toda a atmosfera pesada que tenta cercá-los seja dissolvida pela luz da tua presença. Que o coração deles seja fortalecido, que sua mente seja renovada, que sua alma seja estabilizada, porque ninguém poderá roubar aquilo que o Senhor colocou dentro deles. Todo espírito de vigilância maligna, designado para monitorar cada passo, cada conquista, cada porta aberta, cada oportunidade que surge na vida dos teus filhos, seja agora destruído sem recuperação possível. Que toda lente espiritual que observa suas vitórias se quebre. Que todo espelho que reflete seus caminhos seja dissolvido. Que todo radar maldoso que tenta captar seus avanços queime pelo fogo consumidor de Deus. Pai, declaramos que nenhuma pessoa tomada pela inveja terá sucesso em atrasar o destino deles. Todo atraso espiritual causado por ciúme,
Atraso em respostas, atraso em portas, atraso em encontros divinos, atraso em oportunidades, seja cancelado agora. Que o ritmo deles seja restaurado, acelerado e protegido pela própria mão do Senhor. Segundo o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Assim decretamos: seus filhos avançarão mesmo sob ataques de ciúme. Eles prosperarão mesmo observados por olhos invejosos. Eles crescerão mesmo em ambientes onde outros desejam sua queda. Eles florescerão onde ninguém acreditava que poderiam florescer, porque o Senhor fará. Senhor Deus Todo-Poderoso, destruímos toda palavra negativa lançada contra o ministério, trabalho, família, saúde e mente dos teus filhos por causa da inveja. Toda frase maliciosa, todo comentário venenoso, toda opinião disfarçada de conselho, tudo o que foi dito para enfraquecê-los, paralisá-los ou fazê-los duvidar de si mesmos, desapareça agora em nome de Jesus. Que cada palavra maligna caia por terra sem efeito. Declaramos que seus filhos caminharão entre invejosos sem serem tocados. Eles serão guardados como o Senhor guardou Josué no Egito, como guardou Davi entre seus perseguidores, como guardou Daniel entre os invejosos da Babilônia. E assim como esses homens foram levantados ainda mais alto apesar das tramas, também os teus filhos serão exaltados diante de todos. Que toda raiz de inveja escondida nos corações de pessoas próximas, amigos, colegas, familiares, líderes, conhecidos, seja arrancada pelo poder de Deus. E que toda pessoa que tenta manter a aparência de amizade, mas carrega sentimentos secretos de ciúme, seja afastada ou transformada pelo Espírito Santo, conforme a tua vontade. Que a paz deles permaneça, que a alegria deles permaneça, que a unção deles permaneça, que a luz deles permaneça. Que nada, absolutamente nada enviado pela inveja os toque. Tal maldade não prevalecerá contra eles. Declaramos que nenhuma obra das trevas movida pela inveja será mais forte do que a mão do Deus Todo-Poderoso sobre seus filhos. Toda aliança, antiga ou renovada, firmada por ciúme com o objetivo de limitar, atrasar, roubar ou destruir seus destinos, está permanentemente quebrada pelo sangue de Jesus. Quebrada sem restauração, quebrada sem retorno, quebrada sem sobrevivência. E todo rótulo espiritual maligno colocado sobre eles, seja palavra, julgamento, comparação, apelido destrutivo, acusação velada ou selo de inferioridade, seja agora consumido pelo fogo do Espírito Santo. Que não reste fragmento, marca, impressão, nem memória desse selo. Que sua identidade espiritual seja completamente restaurada àquela que o Senhor designou desde o ventre. Toda marca de limitação imposta pela inveja sobre os seus caminhos, dons, oportunidades, portas e relacionamentos seja agora apagada definitivamente pelo sangue de Jesus. Aonde quer que tenham sido marcados como não suficientes, não capazes, não prontos, não dignos, declaramos esse rótulo cai por terra e jamais se levanta novamente. Porque está escrito no Salmo 73:23, contudo, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Pai, segura firme a mão direita dos teus filhos enquanto atravessam ambientes carregados de ciúme, olhares malignos, comparações injustas e julgamentos secretos. Que tua presença seja o escudo que bloqueia todo mal olhado. Que tua mão seja a muralha que impede qualquer flecha maligna de rebaixamento. Toda seta emocional, espiritual ou mental enviada contra eles, mirando sua confiança, sua identidade, sua alegria, sua força, sua motivação ou sua fé, volte agora para o remetente. Que cada ataque de rebaixamento espiritual seja revertido, multiplicado e devolvido ao reino das trevas como julgamento divino. Declaramos também destruído todo altar oculto onde sacrifícios têm sido oferecidos para derrubar seus filhos por causa da inveja.
altares erguidos em quartos secretos, casas, centros religiosos, terreiros, ambientes espiritualmente contaminados ou até mesmo altares levantados no coração de pessoas com sentimentos tóxicos, que todos eles queimem agora, irremediavelmente, em nome de Jesus. Que o fogo do Senhor percorra cada raiz, e todo sacerdote maligno, humano ou espiritual, que ministra contra eles por inveja, receba agora o julgamento de Deus. Todo sacrifício apresentado para bloquear seus caminhos, manipular seus resultados ou apagar suas conquistas, perde o poder agora mesmo. Pai, segundo o Salmo 37, 30-31, a boca do justo profere sabedoria. A lei do seu Deus está em seu coração. Nenhum de seus passos vacilará. Por isso, declaramos: encha a boca dos teus filhos com sabedoria diante da inveja. Que suas palavras sejam ungidas, que seus passos sejam firmes, que sua postura seja guiada pelo Espírito Santo, que nenhum movimento deles vacile ou se perca por causa das armadilhas dos invejosos. Toda cova cavada para eles, toda armadilha emocional, financeira, espiritual, familiar ou profissional, transforme-se agora no cemitério dos próprios planos malignos daqueles que a cavaram. Que a inveja volte para o dono, que o ataque retorne para quem enviou, que a armadilha se torne o fim da conspiração. Senhor Deus Todo-Poderoso, quebramos o poder de todo mal-olhado lançado especificamente sobre as finanças dos teus filhos. Todo ataque financeiro invisível, provocado por olhos invejosos, seque agora. Que toda mão maligna estendida para roubar, atrasar ou diminuir a prosperidade deles seja consumida pelo fogo. Que cada palavra invejosa declarando falência, crise, perda, prejuízo ou bloqueio seja silenciada para sempre. Pelo sangue de Jesus, destruímos toda a rede de inveja lançada ao redor deles para limitar seus movimentos, contatos, conexões e portas divinas. Toda barreira espiritual levantada por ciúme caia por terra sem restauração. Que todo espírito maligno designado para criar ódio, contenda, divisão ou competição tóxica contra eles seja acorrentado e lançado fora agora. Pai, conforme o Salmo 73, 25, quem tenho eu no céu senão a ti? Que teus filhos encontrem satisfação em ti e não nas coisas que despertam inveja nos outros. Que a paz deles não seja negociável, que a alegria deles não seja roubável, que a luz deles não seja apagável, e que todo o olhar maligno que tenta decifrar, medir ou cobiçar suas bênçãos seja confundido e cegado agora pelo fogo do Espírito Santo. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Senhor, que teus filhos continuem confiando em ti mesmo quando forem alvo de comparações injustas, ataques silenciosos e olhares carregados de inveja. Que a confiança deles no Senhor seja mais forte do que qualquer tentativa do inimigo de desanimá-los. Pai, que cada gesto de bondade deles seja uma semente que cresce, floresce e testemunha que a tua mão está sobre suas vidas. Que eles não retrocedam, não se contaminem, não parem de fazer o bem, mesmo quando a inveja tenta cansá-los. Que a recompensa venha do alto e que todo ataque se torne degrau para sua elevação, em nome de Jesus. Senhor, quebramos agora toda palavra maligna lançada contra a saúde física e emocional deles por causa da inveja. Toda flecha de desgaste, ansiedade, cansaço profundo ou confusão mental enviada por pessoas que os observam com olhos malignos seja destruída pelo fogo do Espírito Santo. Que a mente deles seja brindada, que o coração deles seja fortalecido, que a saúde deles seja restaurada e multiplicada pelo poder do sangue de Jesus. Ó Deus, anulamos toda obra maligna que tenta bloquear portas abertas por causa da inveja. Toda tentativa de impedir contratos, parcerias, convites, promoções e oportunidades seque na raiz agora. Toda sabotagem espiritual escondida atrás de elogios falsos, críticas disfarçadas ou conselhos manipuladores seja desmascarada e removida em nome de Jesus. Pai, ergue teus filhos para níveis onde nenhum olhar invejoso pode alcançar. Leva-os a lugares onde somente a tua mão os sustenta. Que a unção deles cresça até o ponto de tornar inútil qualquer plano de ciúme.
Que onde houver um ataque, haja 7 porções de honra. Onde houver uma injustiça, que haja 7 recompensas. Onde houver vigilância maligna, que haja proteção divina dobrada. Senhor, todo espírito enviado para roubar a alegria deles por inveja, seja agora paralisado. Toda tristeza repentina, peso emocional sem causa, estresse inesperado seja colocado por terra em nome de Jesus. Que a alegria deles seja protegida pelo teu Espírito. Que a paz deles seja guardada por anjos. Que o sorriso deles seja preservado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Ó Deus de guerra, levantamos contra toda inveja familiar de irmãos, parentes, pessoas próximas que observam suas conquistas com ciúmes. Declaramos que nenhum plano dessas pessoas prosperará. Nenhuma palavra maldita terá efeito. Nenhuma comparação destrutiva terá poder. Toda a atmosfera espiritual carregada de ciúme se dissipará agora pelo fogo do Espírito Santo. Pai, todo sentimento de inferioridade plantado neles por causa da inveja de terceiros seja arrancado. Toda insegurança, todo medo de crescer, todo receio de se destacar, toda sensação de culpa por prosperar, caia por terra em nome de Jesus. Que eles cresçam sem medo, que avancem sem se esconder, que brilhem sem pedir desculpas. Senhor, todo ciclo espiritual de inveja repetida em pessoas sempre se levantando contra eles cada vez que começam a prosperar, seja completamente quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Que este ciclo termine aqui, que comece uma nova fase onde a bênção deles não causa guerra, mas testemunho, onde a prosperidade deles não atrai ataques, mas honra, onde a unção deles não provoca ciúmes, mas transformação. Pai, todo o território onde a inveja tentou entrar, finanças, saúde, família, casamento, ministério, negócios, projetos, seja restaurado e purificado pelo Espírito Santo. Que não reste nenhum rastro de maldição, que não haja brechas, que não haja portas abertas para observar ou atacar, que tudo seja selado pelo sangue de Cristo. Todo voto maligno declarado para impedir teus filhos de prosperarem por causa da inveja seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda corrente financeira, toda trava espiritual que impede o fluxo de provisão, toda mão invisível que tenta interromper o crescimento deles por causa de olhos invejosos, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que a abundância deles venha diretamente da tua mão e não da aprovação de homens. Que nenhum olhar maldoso consiga deter aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida deles. Senhor, todo o espírito enviado para consumir as finanças deles secretamente, drenando recursos, provocando perdas inesperadas, gastos repentinos, prejuízos sem explicação, seja destruído pelo fogo do Espírito Santo. Que o devorador seja repreendido, que o que foi roubado volte multiplicado, que toda obra de pessoas que desejam vê-los em dificuldade seja anulada diante da tua glória. Pai, todo ciclo financeiro negativo causado por inveja, onde sempre que tentam subir, algo acontece e os puxa para baixo, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que teus filhos comecem a viver ciclos de crescimento contínuo, avanço constante e estabilidade divina. Que nada nem ninguém consiga mais paralisar o que o Senhor decretou para eles. Ó Deus de justiça, quebramos todo o julgamento injusto levantado contra a vida profissional e os negócios deles por pessoas movidas pela inveja. Toda palavra lançada para fechar portas, arruinar reputações, desacreditar talentos ou destruir credibilidade seja anulada agora em nome de Jesus. Que a verdade prevaleça, que a honra deles se multiplique. Que a reputação deles seja blindada pelo Espírito Santo. Senhor, todo ataque contra a criatividade, produtividade, foco e disciplina deles, ataques enviados por inveja para impedir que terminem projetos e avancem, seja derrotado agora. Que o Espírito Santo sopre inspiração fresca, que a mente deles seja afiada, que ideias novas venham do teu trono, que eles produzam mais, melhor e mais rápido do que antes para a tua glória. Pai, todo laço emocional criado por pessoas invejosas,
Amizade falsa, carisma manipulador, proximidade estratégica para vigiar, sugar ou sabotar, seja desfeito pelo fogo do Espírito Santo. Livra teus filhos de alianças perigosas, revela intenções escondidas, expõe corações malignos ao redor deles. Afasta o que não vem de ti, aproxima quem é enviado por ti. Senhor, toda comparação maligna enviada para diminuir sua autoestima, roubar sua confiança ou gerar insegurança, seja silenciada agora. Que teus filhos saibam quem são em Cristo, que caminhem com ousadia, que falem com autoridade, que permaneçam firmes mesmo quando outros tentarem rebaixá-los por inveja. Pai, todo ambiente onde a inveja foi cultivada, trabalho, família, igreja, vizinhança, redes sociais, seja agora purificado pela Tua presença, que atmosferas pesadas se dissipem, que ataques espirituais se dissolvam, que a presença do Espírito Santo envolva e proteja cada área da vida deles. Senhor Deus, quebramos toda palavra de eles não vão conseguir, eles não merecem, eles não podem ir tão longe, pronunciada por pessoas movidas pela inveja. Declaramos que teus filhos irão mais longe do que esperavam, alcançarão lugares que seus inimigos jamais imaginaram e viverão aquilo que o Senhor determinou e não aquilo que pessoas invejosas tentaram limitar. Pai, todo relógio maligno que tenta atrasar a colheita deles por causa de inveja seja destruído. Que o tempo deles seja acelerado pela Tua mão, que oportunidades perdidas sejam restauradas, que conexões atrasadas sejam liberadas, que portas antigas se abram novamente e que novas portas se abram diante deles. Senhor, todo espírito enviado para causar desgaste emocional nos relacionamentos familiares devido à inveja, brigas sem motivo, discussões repetitivas, mal-entendidos, afastamentos, seja cancelado. Traga paz ao lar, estabeleça harmonia, restaure laços, bloqueie interferências malignas. Pai, todo altar de inveja levantado contra teus filhos, espiritual, emocional, financeiro, ministerial, caia agora. Seja queimado, seja desfeito, que o fogo do Senhor consuma cada raiz, cada planta, cada objeto usado, cada nome mencionado, cada intenção maligna contra eles. Que o teu Espírito Santo envolva teus filhos quando a dor da inveja tentar esmagar o coração deles. Que toda tristeza causada por comparações, injustiças disfarçadas e palavras carregadas de ciúme seja removida agora pela Tua mão poderosa. Pai, que nenhum ataque emocional consiga penetrar o escudo espiritual que o Senhor coloca ao redor deles. Senhor Deus, todo espírito maligno que tenta provocar sensação de inferioridade, incapacidade ou desânimo através do mal-olhado invejoso, seja destruído em nome de Jesus. Que teus filhos caminhem com confiança renovada, sabendo que foram escolhidos, capacitados e sustentados pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Que a força deles venha do Senhor e não da opinião humana. Pai, anulamos o efeito de toda comparação maligna feita contra teus filhos com a intenção de diminuí-los, envergonhá-los ou provocar dor. Que toda palavra maliciosa lançada com ciúme volte para o remetente, enquanto teus filhos permanecem em honra e estabilidade espiritual. Que cada ataque emocional planejado em segredo seja exposto pela luz do Espírito Santo. Senhor, todo ataque enviado para interromper a saúde emocional de teus filhos, ansiedade, medo, insegurança, exaustão repentina, seja destruído agora. Que a paz que vem de ti governe o coração e a mente deles. Que nenhum olhar invejoso consiga afetar o equilíbrio emocional que o Senhor coloca sobre eles neste momento. Ó Deus, todo plano maligno arquitetado para enfraquecer a fé deles por meio da inveja seja desfeito. Que a fé dos teus filhos se torne ainda mais sólida, ainda mais profunda, ainda mais inabalável. Que a confiança deles em ti cresça ao ponto de nenhum ataque conseguir abalá-los. Que mesmo no silêncio, eles saibam que estás trabalhando. Pai,
visita aqueles que sofrem calúnias, críticas mal intencionadas e fofocas geradas por pessoas que têm inveja da graça sobre eles. Que toda língua mentirosa seja silenciada, que toda narrativa distorcida seja quebrada. Que a verdade prevaleça, que a reputação dele seja preservada pelo Senhor e toda tentativa de difamação se transforme em vergonha para quem a iniciou. Senhor Deus dos exércitos, todo plano maligno estabelecido para atrapalhar projetos, atrasar contratos, bloquear oportunidades e interferir em promoções seja cancelado agora. Que teus filhos avancem com velocidade sobrenatural, que a inveja dos outros não consiga tocar o que o Senhor já selou no mundo espiritual. Pai, todo olhar invejoso lançado contra as conquistas deles, casa própria, empresa, viagem, estudos, realizações pessoais, seja neutralizado pelo sangue de Jesus. Que os frutos que teus filhos carregam não sejam contaminados por nenhum espírito maligno. Que o Senhor permaneça protegido. Senhor Deus, todo mal-olhado que vigia a alegria dos teus filhos, tentando roubar sua paz, seu sorriso, sua vontade de viver, seja destruído. Que a alegria deles seja restaurada, que a celebração deles seja multiplicada, que tudo aquilo que o inimigo tentou apagar seja reacendido com força ainda maior. Pai, anulamos toda energia maligna enviada para atrapalhar a saúde física dos teus filhos por inveja, cansaço repentino, dores sem causa, enfermidades estranhas. Ordenamos cura, ordenamos restauração, ordenamos força renovada, que o corpo deles seja protegido pelo sangue de Jesus. Senhor, todo ataque que tenta desestabilizar o casamento, noivado ou relacionamento dos teus filhos por causa da inveja de terceiros, seja quebrado agora. Toda palavra maldosa lançada para gerar brigas, frieza, desentendimentos ou afastamento caia por terra. Que o amor seja fortalecido, que a união seja protegida. Pai, todo monitoramento espiritual, seja por sonho, feitiçaria, espelho, simpatia, adivinhação, telescópio espiritual ou qualquer outro mecanismo maligno, seja destruído pelo fogo do Espírito Santo. Que nenhum inimigo consiga vigiar a vida dos teus filhos. Que a presença do Senhor envolva cada área oculta e visível da vida deles. Senhor, todo espírito de inveja que tenta sugá-los, cansá-los, esgotá-los emocionalmente e espiritualmente, seja expulso agora. Que teus filhos sejam cheios do teu vigor, da tua força e da tua luz. Livre-os, Senhor, de reagirem como feras diante dos seus atacantes invejosos. Que nenhum ataque seja capaz de despertar neles ira, descontrole ou impulsos que os afastem de ti. Em nome de Jesus, toda situação dolorosa que foi criada em suas vidas por causa do ciúme, seja emocional, espiritual, profissional ou familiar, seja agora transformada em testemunho. Que aquilo que o inimigo tentou usar para destruí-los se torne exatamente o instrumento que o Senhor usará para elevá-los a um novo nível de honra, glória e vitória. Filho e filha de Deus, à medida que você chega ao fim desta oração, saiba com plena certeza a sua libertação do ciúme e da inveja já começou. O Senhor ouviu cada palavra que foi liberada aqui. Ele inclinou os seus ouvidos à sua dor, às suas batalhas e às áreas ocultas onde você vinha enfrentando ataques silenciosos. E ele já enviou seus anjos guerreiros para lutarem por você. Todo mal-olhado que se levantou contra o seu progresso espiritual, financeiro, ministerial, familiar ou emocional já foi cegado. Cada flecha invejosa que foi disparada contra o seu destino, seja em reuniões ocultas, murmurações, comparações, fofocas, feitiçarias, pensamentos negativos ou palavras de maldição, voltou para o remetente 7 vezes mais forte, como está escrito. Cada altar maligno onde seu nome foi mencionado por inveja, onde sacrifícios espirituais foram oferecidos para bloquear sua vida, atrasar sua caminhada ou dificultar seu crescimento, foi destruído pelo fogo do Espírito Santo. Nada permanece de pé contra alguém que o Senhor escolheu para honrar. A partir deste momento, declare e creia: o seu progresso superará as expectativas dos seus inimigos. Aqueles que invejavam o seu nível anterior, o nível que você considerava pequeno, serão totalmente surpreendidos quando virem o que Deus está prestes a fazer.
Você entrará em territórios novos, portas maiores se abrirão, convites inesperados chegarão, oportunidades que estavam travadas serão liberadas, e a presença de Deus colocará você em posições onde a inveja nenhuma conseguirá te alcançar. O Senhor também trará pessoas genuínas ao seu redor, homens e mulheres que celebrarão sinceramente o seu sucesso sem competições, sem comparações, sem interesses ocultos. Ele afastará aqueles que tinham intenções duplas e aproximará aqueles que têm o coração alinhado com o dele. Sua luz brilhará tão intensamente nos próximos dias que até mesmo aqueles que torciam contra você serão obrigados a reconhecer: a mão de Deus está sobre essa pessoa. Não guarde esta oração somente para você. Há alguém no seu círculo, família, trabalho, amizade, ministério, que está sofrendo ataques silenciosos de inveja e nem sabe identificar. Há pessoas vivendo em conflitos, perdas, atrasos e opressões emocionais simplesmente porque não sabem que o ciúme espiritual é real. Você pode ser o instrumento usado por Deus para libertá-las. Ao compartilhar este vídeo, você está quebrando a inveja sobre outra família, sobre outro lar, sobre outra vida. O seu ato de compartilhar se torna um ato profético, um ato de guerra espiritual, um ato de libertação. Agora, escreva Amém 3 vezes como um selo espiritual sobre esta oração. Deixe um comentário declarando pela fé: a minha libertação do ciúme e da inveja já começou. Os anjos do Senhor continuarão lutando por você mesmo depois que esta oração terminar. O que Deus iniciou aqui hoje, Ele completará. O seu testemunho está chegando, ele já está a caminho. Em nome de Jesus, amém.